Salve, salve galera! Eu sou o Professor Marx, bem-vindos ao Mundo da Química! Na aula de hoje damos continuidade ao estudo das soluções, falando sobre a concentração em quantidade de matéria, que a gente chamava de molaridade, certo? É uma sugestão da IUPAC que a gente chame dessa forma agora, concentração em quantidade de matéria, tá legal? Muito bem, o que seria essa concentração em quantidade de matéria, molaridade, concentração molar, são nomes que são comuns ainda, aparecem muito, tá? É a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução. Matematicamente, nós teríamos da seguinte maneira, molaridade, número de mols do soluto, N1, dividido pelo volume da solução. Só que o número de mols pode aparecer como sendo massa sobre massa molar. Substituindo, nós teríamos uma variação dessa primeira equação. E nós podemos escrever dessa forma, que a molaridade é igual à massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Legal? A unidade, tanto usando a primeira quanto a segunda equação, vai ser mol por litro, ok? Observações importantes. Como eu já comentei, a concentração em quantidade de matéria é muito comum ainda que ela apareça nos livros, exercícios, vestibulares com o nome de molaridade ou concentração molar, tá joia? Outra coisa importante, a gente pode falar sobre a concentração dos íons quando nós trabalhamos a concentração em quantidade de matéria, tá? Para que você possa entender um pouquinho melhor, vamos a um exemplo. Então, digamos que eu tivesse aqui 11,1 gramas de cloreto de cálcio e adicionasse isso num total de 250 ml de solução, certinho? Qual a molaridade? Olha só, a gente poderia utilizar a segunda equação, já que nós estamos trabalhando com massa. Mas para isso a gente precisa de massa molar. Como é que eu vou fazer? Muito simples, basta fazer a soma dos átomos que compõem aquela substância ali. Legal? A massa do soluto, 11,1, a gente já conhece. Basta que a gente então faça a soma das partes que compõem o CaCl2. O cálcio 40, 35,5 para o cloro, vezes 2 átomos, o total é 111 gramas. Substituindo este valor, nós teríamos lá a massa molar de 111 vezes o volume. Mas cuidado! Volume em litro! Volume em litro! Isso mesmo, o volume tem que estar em litros, então, dividindo por 1000, nós temos 0,25, tá legal? Fazendo os cálculos, nós chegamos então a 0,4 mol por litro. Tá joia? Mas e se fosse pedido para você a concentração dos íons presentes? Dos íons cálcio e dos íons cloreto. E aí? Simples. Faça a dissociação iônica da espécie que você está falando. No caso, CaCl2 formaria um íon cálcio 2+, e 2 íons cloreto. Tá joia? A concentração do CaCl2 que a gente calculou é de 0,4 mol por litro. Note que a relação cálcio-cloreto de cálcio é de 1 para 1. Então, a concentração do CaCl2 é a mesma que a concentração do Ca, 0,4 para o cálcio. Mas o cloreto é 2 para 1, ou seja, tem 2 vezes mais íons cloreto do que CaCl2. Consequentemente, a concentração de íons cloreto será o dobro da concentração do CaCl2, ou seja, 0,8. Legal? Tranquilinho? Então, dessa forma, a gente pode trabalhar a concentração dos íons. Basta ficar esperto na dissociação iônica que essa espécie pode sofrer, tá legal? Muito bem, galera, vamos então para o nosso videocício da nossa apostila. Pega, pausa e resolve, legal? Na volta você já sabe que a gente está junto para a resolução. E agora, a resolução. Legal, galera, de volta com você. Esse é o videocício que ele nos forneceu e ele quer saber que massa de sulfato de ferro 3 eu preciso para preparar 500 ml de uma solução que contenha 20 milimol por litro de íons ferro, íons férricos, ok? Íon ferro 3. Muito bem, primeira coisa, quem é o sulfato de ferro 3? Você já viu as aulas sobre sais, então você é capaz de montar essa fórmula. Este é o sulfato de ferro 3, o Fe2SO4 3, tá legal?
Muito bem. Outra informação importante para nós é o volume. 500 ml de solução ele quer preparar. E quer que a concentração seja de 20 milimol por litro de ferro 3. Mili vale 10 a menos 3, tá? Então já faça a substituição. 20 vezes 10 a menos 3 mols por litro de íons ferro. E ele quer a massa de sulfato de ferro 3 que eu preciso para isso. Tranquilo? Então note que ele quer a massa do Fe2SO4, mas a concentração é de íons ferro que ele forneceu. E agora? Agora nós vamos trabalhar então com a dissociação iônica. Entendeu? Trabalhando a dissociação iônica, nós teríamos a separação em ferro 3+, e íon sulfato. Preste atenção aos índices, tá? Para 1 de Fe2SO4 3, eu teria 2 de ferro 3+, e 3 de íon sulfato, tá joia? Ele deu pra gente que a concentração de íons férrico tem que estar em 20 vezes 10 a menos 3 mols por litro, 20 milimol por litro. Olha só, a relação íons ferro para Fe2SO4 é de 2 para 1. Ou seja, o Fe2SO4 é a metade dos íons ferro. Então, se eu tenho 20 vezes 10 a menos 3, eu teria 10 vezes 10 a menos 3. Esta, então, é a concentração de sulfato de ferro 3 que eu vou trabalhar. 10 vezes 10 a menos 3. Legal? Ele não pediu, mas qual seria a relação com os íons sulfato? Simples. Note que a relação é de 3 para 1. Se aqui é 10 vezes 10 a menos 3, lá tem que ser o triplo, 3 vezes mais, 30 vezes 10 a menos 3. Mas essa informação a gente não vai utilizar no exercício, tá joia? Anotando então o que é importante para nós, nós temos a equação da molaridade, da concentração em quantidade de matéria, o volume, a concentração do sulfato de ferro 3, já aquilo que interessa para nós, e ele quer saber a massa de sulfato de ferro 3. Note que agora a gente já está para a mesma substância. Concentração em mol por litro do Fe2SO4 3 e a massa que é aquilo que ele quer. Basta que eu substitua, mas para isso eu preciso da massa molar. Substitua então os valores de cada um. Dá uma olhadinha na tabela, você vai encontrar lá 56 para o ferro, 32 para o enxofre, 16 para o oxigênio. Resolvendo, a gente chegaria então em 400 gramas por mol, ok? Esses são os dados que a gente tem, mas lembra de uma coisa. O volume tem que estar em litros. Como é que transforma? Divide por 1000. 500 dividido por 1000 eu teria meio litro. Legal? 10 vezes 10 a menos 3 mols por litro é a mesma coisa que 10 a menos 2 mols por litro. Conserva a base, soma os expoentes. 1 menos 3 menos 2, ok? E aí a gente quer saber a massa. Basta então que a gente faça a substituição na expressão e nós conseguiríamos chegar na massa total de sulfato de ferro 3 que eu preciso, que seria de 2 gramas, o que nos leva à resposta B. Legal? Galerinha, por hoje é só. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Dê continuidade e veja as próximas aulas do nosso curso. Para você, um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre!